Esse raciocínio que eu fiz aqui vale para qualquer extremo local, qualquer ponto de extremo local. Se P é ponto de extremo local de F, vamos ver, desculpa, se P é ponto de extremo de F, não é local, se P, esquece o que eu disse, se P é ponto de extremo de F nesse intervalo fechado, há somente três possibilidades para P. P igual a A, P igual a B ou P está aqui. Daí, se P é diferente de A e P é diferente de B, P está no interior do intervalo. Logo, P é ponto de extremo da função, extremo local da função, porque vai ser ponto de extremo no intervalo aberto. Então, ele vai ser ponto crítico. Ou seja, o que é que está dito aqui? Está dito aqui o seguinte: os pontos de extremo da função f no intervalo fechado AB estão no seguinte conjunto. Portanto, os pontos de extremo da função f no intervalo fechado AB pertencem ao conjunto. Pertencem ao conjunto. Que conjunto? O conjunto formado por isso aqui, união com o quê? União com o conjunto dos números do intervalo aberto AB, tal que P é ponto crítico de F, tá? Porque essa palavra aqui que eu uso, máximo, ela pode ser substituída por ponto de extremo. Tanto faz ser de máximo, ser de mínimo. Se P é ponto de extremo de F no fechado, bem, você pega F contínua e P ponto de extremo de F no fechado. Há somente três possibilidades para P. P igual a A, P igual a B ou P está no meio do intervalo. Se P é diferente de A e P é diferente de B, então P está aqui. Logo, P é ponto de extremo. De quem? Local de F. Por quê? Porque vai ser ponto de extremo de F no intervalo aberto. Que intervalo aberto? Intervalo aberto AB. E assim P é ponto crítico. Ou seja, os pontos de extremo de F necessariamente estão aqui dentro. Ou ele é um ponto de extremo, ou são não, um ponto de extremo da função no intervalo fechado, uma função que é contínua, viu? Ou ele é um dos extremos do intervalo, dos limites do intervalo, ou ele é um ponto crítico da função aonde? No interior do intervalo. Vamos aplicar isso. É isso. Me dê a primeira função contínua da aula de hoje. Qual foi? F de x igual a x3. Qual é a função? F de x igual a... Então vamos, vem cá, ó. Pega a função f de x igual a x3 menos 12x. E pega o intervalo o quê? Intervalo menos 3, 3. Olha, os pontos de extremo de f no intervalo fechado AB, f sendo contínua, eles estão aqui dentro. Ou seja, cada ponto de extremo ou é um dos extremos do intervalo, ou é um ponto crítico da função no meio do intervalo. Então, como é que eu acho o máximo? Calculo o valor da função em A, calculo o valor da função em B, e calculo o valor da função em todos os pontos críticos que estão no interior do intervalo. O maior dos valores é o quê? O máximo. E o menor dos valores é o mínimo. Pronto, morreu. Quem são os pontos críticos dessa função? Eu já vi. Quais são os pontos críticos da função? x3 menos 12x. Não. Zero não é não.
São os pontos onde a derivada é zero. Os pontos críticos, essa é uma função diferenciável. 2 e menos 2. Então você vê o seguinte. Tem-se. Pegue isso aqui e isso. Nós temos. Primeiro, 2 e menos 2 são o quê? Os pontos, o quê? Críticos de F, e eles estão aonde? Estão no intervalo aberto, menos 3, 3. Pronto. Achei todos os pontos críticos da função no interior do intervalo fechado, menos 3, 3. No interior. Qual é a tarefa agora? Calcula o valor da função. Então você tem isso. Agora, calcula f de 2. Quanto é f de 2? Quanto é? 8 menos 24. Dá menos 16. Quem é f de menos 2? Não, dá 16, né? Dá menos 8 mais 24. Dá 16. Corrigido. F de menos 2. Ai não, é menos 16, tá certo? Desculpa. F de menos 2 é que dá menos 8 mais 24. Dá 16. Agora eu preciso calcular o valor da função nos extremos do intervalo. Porque esse ponto, que é ponto de extremo, ele ou é A, ou é B, ou ele está no interior. Se ele está no interior, ele é ponto crítico. Por isso é que eu já fui nos pontos críticos. E agora eu calculo f de quem? Menos 3. Quanto é f de menos 3? Menos 27. Dá 9. E f de 3? Quanto é? Menos 9. Quem é o máximo? O máximo, quem é? O máximo da função. O máximo da função. Quanto é? 16. E qual é o mínimo? Qual é o mínimo? Menos 16. Então daí 2 é o ponto de mínimo, de f aonde? No intervalo fechado, menos 3, 3. E o menos 2 é o que, hein? É o ponto de máximo de f aonde? No intervalo, menos 3, 3. Pronto. Entendido? Esse é o procedimento. Esse é o procedimento para achar máximo e mínimo de uma função que é contínua no intervalo fechado. Você já sabia antes ou... Hã? Você já sabia que era 2 e menos 2 antes? Não sabia, cara. Tanto depois que eu fiz as contas. Se eu quero encontrar, se eu já soubesse, para que eu ia ter trabalho? Onde P for o ponto de extremo global, ele vai ser ponto de extremo local também? Quando for ponto de extremo global, o ponto máximo global, o ponto de global vai ser local também? Não, porque é o seguinte, ó. Ele perguntou, considere essa função aqui, ó. Segundo a definição de o que é um ponto de mínimo local? É um ponto que é ponto de mínimo da função no intervalo aberto. Então você considera essa função aqui, f de x igual raiz quadrada de 25 menos x2. Quem é o domínio dessa função? Quem é? É o intervalo fechado menos 5, 5. Essa função é contínua aqui, então ela tem ponto de máximo e ponto de mínimo. E a gente já sabe quem é, porque se você olhar para o gráfico, está aqui o gráfico. Menos 5, 5 e 5. Então se você olha para cá, ó, que é o gráfico dessa função. Está aqui. Quem são os pontos de mínimo dessa função? Os pontos de mínimo. Os pontos de mínimo. Quem são os pontos de mínimo? Menos 5 e 5. A função é 0. O mínimo é 0.
Quem são os pontos de máximo? Só tem um, que é o zero. Esse zero, ele é um ponto de máximo global. Porque é o ponto de máximo da função no seu domínio. Eu estou olhando no seu domínio. O ponto de máximo da função no seu domínio é o zero. O zero é, portanto, ponto de máximo global. Aí ele é ponto de máximo local também, não é? Não é? Agora o 5. O 5 é ponto de mínimo global. Ele é global, mas ele é ponto de mínimo local? Não, porque para ele ser ponto de mínimo local, ele precisaria ser ponto de mínimo da função em um intervalo aberto. Então, precisaria existir um intervalo aberto aqui, que, primeiro, o 5 pertence a esse intervalo, tudo bem, mas esse intervalo tinha que estar contido no domínio da função. Algum intervalo aberto que contém um 5 vai estar contido no domínio da função? Não, então ele não é no ponto de mínimo local. Entendeu? Ele é um ponto de mínimo global, mas segundo a definição de ponto de mínimo local, ele não é ponto de mínimo local. Tá certo? Agora vamos a um teorema. Diga. Se você derivar essa função no 5 menos 5, vai dar certo? Não tem derivada no 5 nem no menos 5. É ponto crítico. O que é um ponto crítico? 5 e menos 5 são pontos críticos. O que é um ponto crítico? É um ponto no domínio da função, onde a derivada é zero, a derivada não existe. Essa função aqui, ponto onde a derivada é zero, zero. Ponto onde a derivada não existe, 5 e menos 5. Não tem derivada. A reta tangente é vertical, não tem derivada. Então 5 e menos 5 são pontos críticos, que não são pontos de extremo local. Tá certo? Você pode até forçar a barra, mas isso é uma teoria mais... a vizinhança aberta, composta com domínio. Não, esqueci. O ponto de extremo local é o ponto do domínio da função. Um ponto é ponto de extremo local quando ele é ponto de extremo da função em algum intervalo aberto. Você pode pegar até uma definição quando ele é ponto de extremo da função na interseção de um intervalo aberto com o domínio. Aí sim, tudo bem, vai valer. Mas eu não uso essa definição. Eu uso a definição que o intervalo precisa estar contido no domínio da função, intervalo aberto. Ok? E aí tem um teoremazinho aqui muito útil, que é o teorema de Rolli. Rolli, R-O-L-L-E. Tá? Teorema de Rolli. Diz o seguinte. Entendeu? Entendeu aí? Sejam A e B reais com A menor do que B e F uma função, tá? Se, primeira hipótese, F é contínua, silêncio, no intervalo fechado AB. Tá? F é contínua no intervalo fechado AB. De fato, isso é um lema para o teorema do valor médio, tá? Vírgula. F é diferenciável no intervalo aberto. E antes que você fale alguma coisa, eu digo, se uma função é diferenciável no fechado, por força maior, ela é diferenciável no aberto. E o valor f de A é igual ao valor f de B, que é igual a zero. Então, existe um número real C no intervalo aberto AB, tal que a derivada de f em C é zero. Novamente, o teorema de existência. Teorema de existência. Não, ele não dá a unicidade, também nem exibe quem é esse C onde a derivada é zero. Tá? Ele não é exibicionista, ele é só existencial. Tá bom? Tá bom?
E esse teorema também é bem intuitivo, porque, ó, olha aqui, ó. Olha aqui. Quais são as hipóteses? Quais são? Vamos começar da última. F de A igual a... Não precisa ser zero não, viu? Só F de A igual a F de B. Não precisa ser igual a zero. Só F de A igual a F de B. Não precisa ser igual a zero. Alguns livros colocam isso aqui como sendo igual a zero, mas não precisa. Basta ser F de A igual a F de B. Corrijam aí. Então a primeira hipótese. F de A igual a F de B. Parte mesmo ponto. A primeira hipótese qual é? A função é contínua no intervalo fechado AB. Significa que ela vem daqui para cá continuamente. Então ela faz isso e isso. Me diga uma coisa. Aqui no meio ela pode ter bico? O gráfico pode ter bico no meio? Sim. Pode não, porque a segunda hipótese é que a F é diferenciável no intervalo aberto. O que significa isso? Ela tem derivada em todos os pontos do intervalo aberto. Então ela tem reta tangente em todos os pontos do intervalo aberto. Então vai ter pontos aqui que é monte. Isso aqui é o quê? É o cume. Isso aqui é o vale, né? Nesses, é isso mesmo, né? Sei lá. Né? Pronto. Nesses pontos aqui, a reta tangente vai ser vertical. Horizontal, desculpa. A derivada é zero. Tá. Hã? Não, sei lá como é. É cume, né? Cume da montanha, né? É cume e vale. Crista, é? Cume e vale. Pronto. Tá aí. Ó, porque ela tem que subir, tem que descer, né? Se ela subir, ela desce, aí tem que ter um ponto. Aí esse ponto aqui, a derivada é quanto? A derivada é zero. Vai ao encontro do que eu falei antes. Tá? Mas dá para demonstrar. Isso é muito útil. A demonstração é simples, ó. Usa o teorema do valor extremo. Ó, vamos lá. Vamos às provas, bem rápido. E uma aplicação dele. Tá contando o tempo aí, garoto? 17. 18. Deixa rodar mais um pouquinho. Tá. Hã? Quer saber se isso aqui fosse... Vamos lá, LG. Já que você tocou no assunto, antes da prova, vamos ver as situações, ó. Antes da demonstração, mano. LG, pega essa função f de x igual a x, ó, LG. F de x igual a x, pega o intervalo fechado, é o intervalo 0, 1, LG. Intervalo 0, 1. Presta atenção, LG. Fica olhando no Facebook, não. Tá? 0, 1. Tá? Me diga uma coisa. Qual é a derivada dessa função? Qual é? F de x é 1. Qualquer que seja o x real, em particular, qualquer que seja o x no intervalo aberto 0, 1. Ou seja, não existe x no intervalo aberto 0, 1, tal que a derivada da f em x seja 0. Não existe. Isso contradiz o teorema. Isso vai de encontro ao teorema, isso fere o teorema. Isso mostra que o teorema está errado, que é falso. Não, sabe por quê? Vamos lá, a primeira hipótese é satisfeita? É. A função f é contínua no intervalo 0, 1. É? Beleza. A função f é diferenciável no intervalo 0, 1 aberto? É. Ela é diferenciável em toda a reta. Em particular, é diferenciável no intervalo 0, 1 aberto. Só que a terceira condição não é satisfeita.
f de 0 é diferente de f de 1. Eu preciso das 3 hipóteses. Vamos ver que eu preciso das 3 hipóteses mesmo. Vamos pegar esse caso aqui, ó. Essa função aqui. Se faltar uma, melou. Pode ser que mele. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Mas o teorema garante que vai ter. Tá certo? Pega aqui, ó. Pega o mesmo intervalo 0, 1. Pega o meio aqui. O meio também. Tá, mais em cima, né? E pega essa função aqui, ó. Vindo aqui pra cá. Faz isso. Intervalo 0, 1 fechado. Intervalo 0, 1 fechado, tá? Intervalo 0, 1 fechado. Sabe quem é essa função? Essa função aqui, ó. F de x é x se x é menor que 1 meio. E f de x é 1 menos x se x é maior que ou igual a 1 meio. Justamente, ó. Quando x é 1 meio, 1 menos 1 meio dá 1 meio. Quando x é 1 dá 0, passa por aqui, tá? Essa função é essa. Me diga uma coisa, quem é a derivada? Se você calcular a derivada, tem derivada no 1 meio? Não, no 1 meio não tem. Tem um bico que no meio não tem derivada. Mas tem derivada em todos os outros pontos. Se o x é menor que 1 meio, que dá um intervalo aberto, né? E se o x é maior que 1 meio, se o x é menor que 1 meio, a derivada é 1. E aqui a derivada é menos 1. Então tem derivada em todos os pontos, com exceção do 1 meio. Tá? Eu estou usando aqui o seguinte fato. Se duas funções coincidem no intervalo aberto, e nesse intervalo uma delas é diferenciável, a outra também é, e as derivadas são iguais, tá? Então eu estou pegando os dois intervalos abertos, menos infinito 1 meio e o intervalo 1 meio mais infinito, tá? Então você tem essas derivadas. Agora me diga uma coisa, existe algum x no intervalo aberto tal que a derivada é 0? Não, não existe x no intervalo 0, 1 tal que a derivada seja 0. Não existe. Opa! Tal que a derivada seja 0. Não, porque a derivada ou é 1, ou é menos 1, ou não existe. Isso fere o teorema? Não. A função é contínua no intervalo 0, 1 fechado. F de 0 é F de 1, mas a do meio não é satisfeita. Ela é diferenciável no intervalo aberto? Não, porque ela não tem derivada no meio. Então esse exemplo aqui não contradiz o meu teorema, entendido? Você consegue até o outro caso, que isso aqui é fundamental também. Aí pense aí ou olhe as notas, tá? Então eu preciso dessas 3 hipóteses. Quanto tempo? 3. Dá uma parada.